Cleobert e o professor Coriolano Camargo, que, na verdade, é uma das referências no Brasil, assim como também a professora Patrícia Peck, há anos vem pulverizando o Brasil com educação no sentido do direito digital. Foi uma das pessoas que eu vi outro dia ele contando a história, que levou o projeto da pós-graduação ainda para o nosso saudoso Damásio Evangelista, da pós-graduação, teve na frente por vários anos da Comissão de Direito Digital da UAB de São Paulo, e acabou sendo, sim, um multiplicador de outros vários profissionais que hoje nós temos no Brasil na seara do direito digital. E assim ainda continua agora fazendo com o Digital Law Academy. O professor Coriolano, que já é, inclusive, PhD, e com certeza nos orgulha estar aqui nesse meetup de hoje, a qual eu passo, por gentileza, professor Coriolano, só para ouvir rapidamente os cumprimentos do professor Cleobert, e, na sequência, já lhe devolvo a palavra já para suas considerações iniciais e, assim, já proferir o seu diálogo de hoje, podemos assim dizer. Boa noite a todos os presentes. Agradeço aqui a enorme honra de participar desse evento ao lado de dois grandes amigos e também grandes profissionais do direito digital. São dois líderes, né? O Aldo na região norte, também já com sua abrangência nacional, fazendo muitos trabalhos que eu acompanho. E o professor Coriolano também, meu grande mestre, né? O que abriu as portas aí, como o Aldo bem colocou, para inúmeros profissionais, inclusive a minha própria pessoa. Então, fico muito honrado de estar aqui com vocês e passo a bola aí para o Aldo novamente. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Está desligado seu microfone aí, presidente. Ouvi as considerações iniciais do professor Coriolano e, na sequência, já ouvi a sua fala, que é justamente sobre o uso da tecnologia no judiciário, os malefícios e benefícios, consequência das provas ilícitas nos processos do STF. Fácil a investigação, a operação Spoof, que aconteceu recentemente, que envolve o ex-ministro Sérgio Moro. É com você, professor Coriolano. Muito obrigado, querido Aldo. Grande liderança da OAB Nacional nessa temática do direito digital, das Lawtechs, Fintechs, das micro e pequenas empresas ligadas à tecnologia. Cumprimentar a vice-presidente, a conselheira seccional, a doutora Karen Correia, Karen Hartmann também, né? A Fabíola Rabelo, o Ricardo, o Aldo está aqui, a Nayara. Bem, sejam todos bem-vindos e é uma honra estar aqui ao lado do professor Cleobert, que é uma sumidade internacional. Ubi societas, ubi jus. Não há como separar o direito da sociedade. Por consequência, não há como a advocacia, os tribunais, na era tecnológica e todos os seus avanços não estejam diretamente ligados à tecnologia. A tecnologia veio para servir ao propósito primordial de facilitar a vida contemporânea. Não há como negar que a tecnologia põe em xeque padrões normativos, pré-estabelecidos, testa os limites do conhecimento jurídico, exigindo cada vez mais do intérprete e dos operadores do direito como uma imprescindível ferramenta, pois a tecnologia é objeto de intensa e constante reflexão e modificação. Busca da eficiência pelos tribunais, né? Nem falei, mas comecei com o primeiro tema que o Aldo comentou, a tecnologia nos tribunais, malefícios e benefícios. A tecnologia avança com a promessa de melhorar a qualidade da prestação jurisdicional, acelerando processos de pesquisa, maximizando resultados de tempo. Essa é a promessa da inteligência artificial. Tudo se torna ultrapassado de um momento para o outro, que é muito perigoso. Novas ferramentas nascem com a promessa de trazerem facilidades, mas temos que estar vigilantes nesse aspecto, porque o que eu percebo é que nesse processo a tecnologia acaba dificultando um pouco o caminho, e eu vou explicar por quê.
Quais são as dificuldades hoje do judiciário? Dificultando o judiciário porque a ferramenta muitas vezes atrapalha. Mas por que atrapalha? Muitas vezes o magistrado não tem o treinamento necessário e a habilidade tecnológica, a aquisição dela leva um certo tempo, né? E ao contrário de outros países como Japão, Espanha, Irlanda, Reino Unido, lá nesses países, o curso para novas tecnologias, para cybercrimes, direito de tecnologia, são cursos obrigatórios. Aqui no Brasil, esses cursos são opcionais, o magistrado faz se quiser, né? A convite da presidência do STF, eu participei como orador de 2 audiências públicas tratando de direito de tecnologia. Do encontro, eu trago algumas lições para vocês. Primeiro, a ausência de treinamento constante é fundamental. O judiciário necessita capacitar os magistrados para enfrentar os novos tempos, do mesmo modo as demais carreiras jurídicas. Eu digo isso por quê? Porque o Facebook ele alegou, nessa audiência pública, que trata do bloqueio do Facebook a nível nacional, se há sua legitimidade ou não, ele alegou que, à luz dos fundamentos do Marco Civil, que ele não tem capacidade técnica para fazer o acompanhamento online de conversas criminosas e passar essas conversas de forma online para as autoridades em tempo real. E também não tem em tempo posterior, porque o Facebook, o WhatsApp e o Facebook, obviamente, que é dono do WhatsApp, alega que ele não tem essa capacidade técnica. Pois bem, aí na audiência pública ocorreu a inversão do ônus da prova. E os magistrados não se deram conta disso, os ministros não se deram conta disso. E eu disse, olha, uma vez que vocês não têm capacidade técnica, apresentem um manual de procedimentos técnicos, determinando quais os limites da sua capacidade técnica, até onde que vocês podem chegar ou vocês não podem chegar. Então, todo mundo ficou perplexo, essa audiência pública ainda não foi finalizada, mas eu deixei a minha contribuição, escrevi até um parecer com o Dr. Paulo Perkett, da nossa comissão, e endereçamos esse parecer ao ministro Toffoli, que era o relator dessa audiência pública. Minto, a ministra Rosa Weber. Na outra audiência pública que eu participei, que eu tratei do direito ao esquecimento, o direito ao esquecimento ele foi descartado do nosso ordenamento jurídico. O STF diz que ele não faz parte do artigo 1º da Constituição Federal, que ele não é derivado do artigo 1º, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um fundamento de existência do Estado democrático de direito. Pois bem, só que nesse aspecto, não vou dizer se a audiência foi bem ou foi mal, ocorre que o direito à desindexação ele foi plenamente aceito num voto recente pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que tratou da desindexação do nome de uma promotora pública, do Ministério Público, em que o nome dela era ligado a fraudes no concurso para a magistratura. O ministro Luiz Felipe Salomão diz que o direito da desindexação, a desvinculação do nome a um fato, é um direito que está absorvido pela Constituição Federal, derivado do direito à honra, da proteção da dignidade. Então, só para vocês terem em mente, não é porque o direito ao esquecimento em seus fundamentos, ele passa, de certo modo, a não existir no nosso ordenamento jurídico, é que as remoções de conteúdo não podem ser feitas, e as desindexações não podem ser feitas. Então, é preciso observar muito bem essa diferença. Falando em treinamento, a Escola Paulista da Magistratura proveu um curso de atualização de Direito e Tecnologia para 30 magistrados. É inédito esse curso aqui em São Paulo. A primeira turma termina agora em setembro de 2021. Atentas a esse contexto também, a Escola dos Magistrados do TRF aqui da Terceira Região, de São Paulo e Mato Grosso do Sul, juntamente com a JUSESP, em 22 de novembro de 2019, promoveram um encontro extremamente interessante que se denominou O Avanço da Inteligência Artificial na Justiça, o Reconhecimento Facial, a Utilização e Implicações no Brasil e Estados Unidos, foi coordenado pelo juiz federal Alessandro Diaféria, que é professor titular também da Universidade. O professor da Universidade Federal de São Paulo, Luiz Flávio Luiz
Yasha. Fatos interessantes que foram trazidos por essa conferência, que inclusive está gravada. Eu convido vocês a assistirem no portal do TRF, da EMAG. E eu tenho orgulho de ser professor convidado da EMAG há muitos anos. O reconhecimento facial ele é muito importante, porque ele pode fazer um reconhecimento em campos de futebol, reconhecimentos criminais, numa acelerada toada de tempo, né? Num curto espaço de tempo. Então, senhores, nós vemos que, na minha visita da Interpol, eu percebi que essa tecnologia que o Judiciário quer trazer para o Brasil já é utilizado na Interpol, na sede central em Lyon, na França, onde eu tive a felicidade de poder estar lá com a desembargadora Leila Shebchu. Lá nós tratamos de um caso de fotos de criança na internet sendo abusada, sempre no mesmo ambiente. Descobriu-se que depois que se tratava de um hotel, e se descobriu as imagens desse hotel num banco de dados mundial da Interpol. A partir disso, se soube o local onde eram praticados reiteradamente os abusos para aquela criança. O que aconteceu? Foi preparado um flagrante e o criminoso foi tirado de circulação. Esse é só um exemplo, senhores, da inteligência artificial junto com o reconhecimento facial. Porque essa imagem ela foi reconhecida em curto espaço de tempo, porque a inteligência artificial, obviamente de forma inteligente e dinâmica, ela foi buscar as imagens e deu um diagnóstico. Olha, é esse hotel onde estão sendo praticados os delitos, né? Muito interessante essa questão. Eu fui convidado depois a participar da Conferência Mundial da Interpol em Buenos Aires, em 2020, e foi muito interessante essa experiência. Problemas com audiência online. A segurança da coleta de provas é uma das questões que se coloca como um entrave nas questões ligadas à audiência online, né? A testemunha pode estar ao lado de outra pessoa e essa pessoa pode estar tomando informações sigilosas, maior chance de uma condução do depoimento das testemunhas e das partes, né? Não por advogados, obviamente, que isso não é o papel do advogado, o advogado jamais faria isso, mas por pessoas interpostas, pessoas de má fé interessadas, né? Quando o magistrado ele inquire uma testemunha, ele não sabe se o seu depoimento pode estar sendo ouvido, nos casos de segredo de justiça. Em alguma medida, no meio físico, é possível a testemunha ter sido intimidada por outra pessoa também, mas ela pode estar sendo intimidada também no testemunho que ela vai dar na audiência virtual. Riscos também. Invasão que estão sendo ocasionadas, postadas fotos contra a honra de magistrados no curso da audiência e no curso da sustentação oral virtual. Caso recente que eu relato, eu estava numa sustentação oral, entrou na sala de audiência uma pessoa com o rosto de um tigre, de um leão, né? E não falava nada, tinha uns barulhos estranhos, estava atrapalhando o curso da audiência. Aí os desembargadores pararam a sustentação oral e disseram: olha, tem uma pessoa estranha na sala, acho que ele ia fazer alguma coisa, mas acredito que ele acabou não tendo coragem, né? A invasão ela não é detectável em audiência, porque não existe um sistema de segurança em torno dessa questão das audiências. Se descobrir o link, é que nem link da câmera das casas. Se você descobrir o link e não colocou uma senha forte, você consegue localizar. As câmeras estão dentro das próprias casas, né? Invasão não detectável em audiência que corre em segredo de justiça a fim de difamar, constranger a parte também é uma preocupação. Aí seria um malefício. Mas o que a gente nota da conclusão que eu trago para vocês, da minha interação com magistrados, com a parte, com advogados, as audiências virtuais elas trouxeram muito mais benefícios para nós do que malefícios. Economia de tempo, economia de gasolina, os tribunais têm feito economias milionárias em função dos juízes, dos desembargadores estarem trabalhando em casa. Muitas vezes a prova ela é de tal quilate físico
que muitas vezes o juiz precisa segurar a prova em suas mãos, digo isso para você. Isso acontece muito na área tributária. Lá no nosso tribunal, no Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, que é um tribunal administrativo, nós tivemos um caso em que uma peça que faz o motor, ela se consome totalmente e imediatamente no processo produtivo. Então, ela não faz parte, né, ela faz parte da cadeia produtiva. Então, ela tem uma tributação de ICMS toda diferenciada. Só que por foto nos catálogos, você vê essa peça, você pensa que é uma peça de aço extremamente forte, etc. Não, é uma peça que parece um míssil, né, um pequeno míssil pequeno, assim, com uma ponta, que ele vem dentro de uma capa de ferro do motor, de alumínio, ele vem e faz um furo. Ao fazer esse furo, ele se desintegra totalmente. E é só possível você checar que essa peça de metal ela não é resistente, ela é feita para se consumir no processo produtivo. O juiz só foi convencido como ele segurou a peça na mão. Quando ele segurou a peça na mão, ele fez um contato de atrito e percebeu que aquela peça facilmente se transformaria em farelo de ferro, né? Ou seja, se consome total e imediatamente no processo produtivo. Senhores, a prova ela é múltipla, né? Ela pode ser produzida de diversas maneiras. O importante é que a audiência virtual não cerceie o direito ao contraditório e à ampla defesa. A resolução número 305 do CNJ, de 17 de 12 de 2019, estabelece os parâmetros para o uso das redes sociais pelos membros do Poder Judiciário, de modo a compatibilizar o exercício da liberdade de expressão com os deveres inerentes ao cargo. Por que eu digo isso? Por que eu trago essa resolução? Porque muitos magistrados ainda estão sendo vítimas da sua própria ignorância da portaria do CNJ, se expressando de forma incompatível com o exercício profissional, né? Principalmente em relação a questões políticas. Mas o magistrado, ele não é um cidadão? O cidadão não é um ser político? Ele, ao sendo cidadão, se manifestar como cidadão, ele está preso à toga? Segundo o ministro Carlos Aires Brito, não. Não. O magistrado disse, o ministro Carlos Aires Brito, o ex-ministro, que essa resolução andou muito mal, né? Que não é por aí que o judiciário vai controlar a voz da magistratura ou cercear a magistratura. Ele entende que essa resolução do CNJ, quando trata das questões políticas e a manifestação política do cidadão magistrado, ela fere a liberdade de expressão. Eu tenho que, em parte, concordar com o ministro e entender que essa resolução ela é, em parte, extremamente educativa, porque ela fala dos riscos das redes sociais para os magistrados, mas, ao mesmo tempo, ela quer colocar uma mordaça na boca do cidadão magistrado. Isso não é bom para nós, porque o magistrado é um formador de opinião. O cidadão que frequenta o banco da magistratura como magistrado, ele é um cidadão comum também, e ele tem que se manifestar, né? A Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, por exemplo, não foi chamada para discutir esse tema. Traz que o julgamento da DPF 130 justamente não se manifestou no sentido que não pode o Estado, por qualquer de seus órgãos, definir previamente o que pode e não pode ser dito por uns indivíduos. E essa instituição do CNJ faz justamente isso. Ela dá parâmetros, olha, você pode dizer isso, mas você não pode dizer aquilo. Olha, você pode dizer isso, mas você não pode dizer aquilo. Eu acho que essa resolução não andou bem. Risco para as carreiras jurídicas como um todo. Fake news contra magistrados, advogados, contadas centenas de vezes, a mentira se torna verdade. Um projeto recente tipifica crimes e aumenta penas para condutas ilegais na internet. Né? Aumenta as penas para os crimes de calúnia, injúria e difamação. As penas para os crimes atuais são aplicadas em dobro, e nos casos de comprovada dor, angústia e aflição, que afete a esfera íntima e valorativa da pessoa, essa pena, além de ser computada em dobro, ela ainda sofre um acréscimo de mais 1/3. Tá? Senhores, o que eu tinha para falar
colocar em breves linhas, resumidas, essas são algumas das minhas contribuições. Reflexões sobre a questão do caso Sérgio Moro. A utilização de prova ilícita em favor do réu, ela é amplamente legal, não só no Brasil, por parte da nossa jurisprudência, inclusive jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, como parte da doutrina e da jurisprudência de diversos países. Por quê? Porque, nesse caso do ministro Sérgio Moro, nós não estamos falando de provas ilícitas. Esse não foi o fundamento da decisão dos ministros. Nós estamos falando da consagração do princípio constitucional, do contraditório e da ampla defesa. A ampla defesa, ela absorve, em parte, esse tipo de prova. E eu vou explicar melhor para vocês. A utilização da prova ilícita em favor do réu é legal nos casos que é aplicado harmonicamente o direito à luz do princípio da ampla defesa, uma vez que à frente do Estado, o cidadão deve sim possuir uma seara maior de possibilidades para se proteger da força do Estado. O conceito de ampla defesa é muito maior. O conceito de ampla defesa está no âmago do aparato constitucional. A integral exigência de nossa Corte aos padrões normativos e parâmetros ético-jurídicos na coleta dos elementos probatórios é igualmente observado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Constitucional Alemão, ao se referir que o devido processo legal como fundamental para se evitar abusos estatais e construir a confiança do povo numa administração imparcial, numa justiça imparcial. O que aconteceu foi o reconhecimento de que o Estado falhou, como lhe é comum, né? Todos nós somos falíveis, mas dessa vez não pelas ações de um juiz pelas ações de um juiz imparcial e de procuradores ególatras. Se a Polícia Federal tivesse ficado com parte do inquérito para si, duvido que o fato tivesse ocorrido. A Polícia Federal não é parcial, porque a fase de inquérito ela é justamente imparcial. Não dá para você ficar combinando com os russos o que é bom para o Estado. E, nesse caso, os russos ficaram combinando entre eles o que era bom, o que não era bom para o Estado. Senhores, vamos fechar os olhos. Vamos todos nós agora fazermos um exercício. Vamos fechar os olhos. Vamos imaginar o ministro Sérgio Moro trabalhando, etc. Vamos imaginar os procuradores da Lava Jato trabalhando, etc. Vamos imaginar o presidente Lula. Imaginem o presidente Lula. O maior caso de corrupção da história, etc. Agora, quando vocês estiverem vendo o presidente Lula, imaginem a figura do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do cidadão comum, do direito como ideal de justiça. Senhores, essa decisão protegeu o cidadão. Eu não quero saber se é o Lula, se não é o Lula que está envolvido. Isso não faz diferença no julgamento do advogado, no julgamento imparcial do advogado de um case. Quem estava à frente da questão era o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva. E ele foi colocado atrás das grades por um juiz violento, truculento e por procuradores justiceiros. Desculpem. Essa é a minha opinião. Senhores, nós não vivemos num estado de culpa. Nós vivemos num estado de inocência. E nós somos advogados de defesa. Nós temos que estar apegados à defesa. Claro que a defesa tem limites, né? O que aconteceu? Qual foi o fundamento da decisão do Supremo Tribunal Federal? Violação das prerrogativas, os grampos secretos em advogados, denúncias recebidas, mesmo que sem fundamento adequado, prisões preventivas sem o atendimento dos requisitos legais, conduções coercitivas combinadas em hora e data, combinando com as falas. Senhores, por que essas provas são ilícitas, mas foram autenticadas pelo ministro Lewandowski? Por que elas foram? Por que o ministro Lewandowski diz
que essas provas foram, de certa forma, autenticadas pelo judiciário. Senhores, porque o ministro diz, eu reconheço a voz do Sérgio Moro e do Dallagnol nos áudios. O professor Claubert vai dizer, mas existem mecanismos que podem justamente criar essa voz. Pode ser criada, claro que pode ser criada. Um áudio deepfake, claro. Mas o que aconteceu nesse caso também? O ministro Lewandowski disse mais. As prisões ilegais, as quebras de prerrogativa, todas foram combinadas pelos russos em data e hora, que batem com a data e hora dos fatos em si. Né? Olha, tal dia, tal hora, nós vamos fazer isso. Está lá no compêndio do tratado jurídico no Telegram dos senhores que mandam no aparato estatal. Né? Então, a indignação do ministro Gilmar Mendes ela se justifica, uma vez que a decisão reflete, ao mesmo ver, justamente o espírito da Constituição Federal. O Estado não possui a si garantias. O cidadão, sim. Se o Estado comete uma violação, o cidadão pode usar de tudo para freá-la, e isso é absolutamente correto. Senhores, se eu sou o ministro Sérgio Moro, sou os procuradores, eu contrato o professor Claubert imediatamente para juntar prova nos autos. Eles não têm ônus nenhum de fazer isso. Mas eles têm o ônus moral de juntar provas aos autos de que esses áudios são ilegítimos, são ilegais. Isso só é possível com o celular deles em mãos, porque daí o professor Claubert pode saber se essa prova foi adulterada ou não. Por que eles não fizeram, segundo o ministro Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes? Não fizeram porque não podiam. Não podiam fazer. Senhores, a defesa é ativa, ela não é passiva, cumpra-se. Eu não vou esperar sentado. Um juiz federal experiente, ele não vai esperar sentado uma mentira ser contada. Isso é o óbvio do óbvio. Ele vai à corte, protocola e diz, isso é falso. Senhores, nada disso foi feito. Senhores, eu detesto Lula. Eu detesto o que o PT fez com o Brasil. Eu não sou petista. Eu também não sou bolsonarista. Eu sou advogado. Eu defendo o cidadão, aquilo que eu acho correto. Eu não vejo se é Lula, se é Bolsonaro. Quando o Bolsonaro vai mal, eu vou em cima do Bolsonaro. Quando a OAB está certa em tomar algumas medidas, a OAB Nacional, eu digo, OAB, você está certa. Como o caso da investigação da questão das vacinas. Entendeu? Investigação não quer dizer que vai acontecer. É um momento excelente até para o presidente provar que ele não tem culpa no cartório. Tá? Senhores, nós estamos num ambiente acadêmico, tá? E eu peço a vocês que vejam a questão não politicamente, não com a paixão política, mas vejam a questão sobre o prisma técnico. Senhores, se não fosse Lula, como seria o julgamento de um cidadão comum defendido por um advogado também comum? Somos uma esmagadora maioria de advogados comuns, sem acesso ao reino dos gabinetes mais bem refrigerados de Brasília. Como viver e trabalhar com duas justiças distintas e dois universos paralelos? Como advogados, o que devemos defender no nosso dia a dia? O teratológico, o imprevisível ou o impossível? Seria o devido processo legal igual para todos no Brasil? Citando Rui Barbosa e também o ministro Gilmar Mendes, eu digo, o bom ladrão tem salvação, mas um juiz covarde jamais terá salvação. O devido processo legal, antes de implicar no contraditório e ampla defesa, também expressa a correta aplicação da lei. Esse caso, senhores, é de correta aplicação da lei no âmbito da investigação, no âmbito do devido processo legal. Por isso que esse processo foi anulado pela quebra do devido processo legal, senhores. Devido processo, nosso sistema processual, ele tem um rito, e esse rito precisa ser observado. Se houve a quebra do rito,
Se houve a quebra do rito, se houve prisões ilegais, quebra das prerrogativas, cerceamento ao princípio do contraditório da ampla defesa, senhores, essas provas que foram juntadas foram só uma gota d'água no oceano de provas que já estavam no Supremo Tribunal Federal, na minha opinião. Tá? Agora, dizer que o Brasil andou 50 anos para trás porque vai destruir a Lava Jato, senhores, ou a gente saneia a Lava Jato, não se destruiu nada. Lula continua sendo réu na Lava Jato, vai se responder pelos mesmos crimes e o resultado pode ser o mesmo pelas vias corretas. A decisão, a meu ver, foi coerente, tanto no aspecto técnico como na análise das provas digitais ilícitas. Se alguém quer ir para um inferno, como é o caso, que seja por um juiz imparcial, diz a voz da advocacia. Não vemos o Ministério Público Federal isento pelo devido processo legal. Senhores, eu peguei aqui uma série de frases que não são minhas, me desculpem, mas são de colegas que enviaram para mim quando souberam que eu vou dar essa palestra. Mas pediram encarecidamente para não falar o nome, então eu prefiro não falar o nome, mas muito do que eu estou lendo aqui não é meu, tá bom? O juiz violou as prerrogativas dos advogados. Fizeram um procedimento às escondidas para impedir o acesso à defesa. Isso vai muito além de uma posição política sobre o caso. A prerrogativa dos advogados ela é sagrada e garantias são sagradas, independente de quem seja o réu. Senhores, quebraram as nossas prerrogativas. A questão da prova ilícita não foi o fundamento dos votos que calaram, na verdade, se calcaram em outras provas. Basta ver o que foi feito com o Badaró. Vocês lembram o que fizeram com o Badaró? É crítico. E o tamanho da repercussão ilícita do caso da escola base, que foi massacrada e era inocente. Não estou falando que o Lula é inocente. Tá? Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que houve uma ruptura do devido processo legal. Tá bom? Lula nenhum justifica grampear o advogado. Isso é força do Estado extrapolando o mínimo razoável. Os grampos ilícitos dos advogados foram fundamentos para anular o processo e o devido processo legal. Senhores, advogado de defesa agora vai ser grampeado, essa é a regra? Por favor, por favor. Se eu tiver que atuar no caso e souber que eu estou sendo grampeado, tem que andar com 3, 4 telefones que nem bandido? Sinto muito. Senhores, os advogados dizem, olha, tinha um caso fácil, caso fácil de tocar, porque Lula nunca fez questão de esconder as suas corrupções. Mas a egolatria falou mais alto. Não aprenderam nada com a satyagraha, diz outro colega, e as aventuras da acusação. Foram na ânsia de ser maior que a operação contra a corrupção da história e acabaram sendo os maiores responsáveis pelo possível maior caso de impunidade no Brasil. Senhores, o aparelhamento estatal falhou. O julgamento foi corretíssimo e deve ser celebrado. Apegue-nos, para nós, advogados, ao que é mais sagrado, o direito de defesa, o devido processo legal. O mundo mudou. Precisamos olhar o contexto do processo não apenas pelos diplomas materiais. Antes deles, temos a Constituição, temos o Código de Processo Penal. O direito em todo o mundo está mudando. Por isso, a mudança nos últimos anos da postura dos ministros da Suprema Corte. O direito é visto como integridade, se reaproxima da ética e da moral. Dentro desse contexto, os princípios são colocados dentro do sistema jurídico como regra de aplicabilidade imediata. Eu já falei amplamente disso para vocês, eu não vou ser repetitivo, que é a doutrina de Alexis e Dworkin, que vocês devem ler, o direito como integridade. Aqui eu sigo um pouco mais. O que é legítima defesa? Se não a extração da ilicitude da conduta. Pois bem, quando alguém produz
uma prova em legítima defesa, exclui-se a ilicitude para torná-la lícita. Nessa situação, não há que se falar em prova ilícita admitida, mas sim em prova produzida de forma lícita e, portanto, admitida. Outro, aliás, não é outro o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que reiteradamente rechaça o uso de provas ilícitas e, como não poderia ser de outro modo, confirma o uso de provas lícitas decorrentes de condutas que, em regra, sejam ilícitas, mas que ganham status de lícitas quando produzidas para uso da defesa e interesse próprio, verbis, ementa constitucional, penal, gravação de conversa feita por um dos interlocutores, licitude, pré-questionamento da súmula 282 do STF, prova, reexame em recurso extraordinário, impossibilidade. A gravação de conversa entre dois interlocutores, feita por um deles, sem conhecimento do outro, com a finalidade de documentá-la futuramente, em caso de negativa, nada tem de ilícita, principalmente quando constitui exercício de defesa. Existência nos autos de provas, outras, não obtidas mediante gravação de conversa ou quebra de sigilo bancário. A questão relativa às provas ilícitas, por derivação dos frutos da árvore proibida, não foi objeto de debate e da decisão, como não foi da do ministro Sérgio Moro. Não se debateu a licitude de provas ilícitas. Se debateu a consagração do princípio do contraditório e da ampla defesa. Senhores, este eu vou deixar com vocês, para quem quiser anotar, é o AI 50367 do Paraná, segunda turma, relator, ministro Carlos Veloso, acórdão de 1/2/2005. Assim, é incorreto afirmar que, em alguns casos, provas ilícitas são admitidas. Não! As provas ilícitas nunca são admitidas, e, nesse contexto, a norma constitucional não admite temperamentos. Foi aplicado o princípio da garantia da ampla defesa. Senhores, o hacker é cidadão. Ele é parte, e ele está ouvindo uma conversa ilícita. O que ele fez? Ele vazou essa conversa ilícita e ninguém disse que ela é ilícita. Boa noite. Deixo vocês com essa reflexão. Obrigado, professor Coriolano. Realmente é instigante essa temática da prova ilícita, agora conectado com o mundo digital. Como você bem falou, né? Há veracidade nas falas, né? Como o ministro Lewandowski assim retratou, como você aqui replicou, né? E é uma discussão que realmente é válida. Basta levantar a mão, alguém tinha que levantar a mão e dizer: essa não é minha voz. Mas, pelo andar da carruagem, é muito mais fácil ficar quieto, não falar nada. E eu, se fosse advogado deles, eu diria isso: olha, não fala nada, deixa como está, porque se falar alguma coisa pode ficar pior, né? Essa foi a minha interpretação. Se eu vejo um áudio, se eu escuto um áudio que não é meu, que não é minha voz, a minha tendência natural é virar: Cleobert, faz uma perícia para mim aqui, em cima desse áudio, porque esse áudio não fui eu que não é a minha voz. Mistério. Pois é diante desses pontos de vista, e eu lembro que você sempre bate na tecla que hoje nós estamos no momento em que devemos voltar lá ao artigo 1º da nossa Constituição Federal com relação à dignidade da pessoa humana, justamente que a tecnologia, o momento que nós temos, a inteligência artificial está fazendo tudo ser repensado. E é algo que eu venho sempre pensando, justamente quando ouvi a primeira vez os seus ensinamentos nesse sentido,
e conecta até com a minha essência, que eu venho me perguntando há muito tempo. Para que servem essas tecnologias, inteligência artificial, todas essas tecnologias digitais, a ciência do direito, o papel do Estado, se nós temos certos pontos que realmente não são atendidos atualmente. Fazendo aqui uma rápida reflexão até aqui para a nossa realidade, que não deixa de ser um ponto também igual em outros locais pelo Brasil, aqui a maioria dos interiores do estado do Amazonas, a gente não possui internet de qualidade e certos locais realmente não há internet. E nós temos lá no artigo, se não me engano, no artigo 7º, lá no Marco Civil o Marco Civil da Internet, onde fala a obrigatoriedade que as pessoas precisam ter o acesso à internet. A ONU já reconheceu como direito humano. Eu sempre falo já há algum tempo também que o amanhã passou a ser hoje. Até porque a gente tem aí uma projeção para quem queira aí pesquisar, estudar mais, da Singular University, da universidade lá nos Estados Unidos, onde ele fez uma projeção que até 2036, 2038, a gente vai chegar ao que eles chamam de ponto de singularidade, que é um termo lá que vem lá da física. Aí, a cada 2 anos, ele coloca evoluções que vai ocorrer com todas essas tecnologias que nós temos hoje. Inteligência artificial, a robótica e etc. E isso justamente nos traz essa reflexão. E o nosso papel quanto direito, quanto a ciência do direito. E, recentemente, me venho indagando, até porque, externo aqui para todos que estão assistindo, eu venho escrevendo já há algum tempo aí o livro sobre direito digital. A gente iniciar a escrever, a gente inicia. Quando a gente vai terminar, a gente não tem a data certa. E um certo ponto que vem me indagando é justamente sobre a epistemologia do direito digital. Por quê? Porque, no passado, a gente falava alguns termos, o direito digital ali quando o crime digital, aí tinha a Lei Carolina Dickmann e outros crimes digitais que vinham à tona, a questão tributária, a discussão lá do ISS e do ICMS, que o STF até recentemente já decidiu que os softwares são tributários por ISS, e assim outros pontos, como direito ao esquecimento, o professor Creobert muito bem falou. Mas, hoje em dia, como a sociedade da informação, como a professora Patrícia Peck sempre fala, hoje em dia a gente está vendo que o que não foi digitalizado vai ser digitalizado, parece que tudo está virando digital. Será que o direito digital realmente será o papel dele dialogar e ter que entender todo esse universo que hoje a gente está lidando com esse mundo digital, ou nós teremos que fazer certos recortes, teremos que ter certas classificações dentro do direito digital, ou a partir do momento de a gente dizer, não, a partir de agora que tudo está digital, a ciência do direito como um todo é digital. Então, o direito digital passa a ser absorvido por toda a ciência do direito, por todos os ramos do direito. E essa é um pouco da visão, um pouco da crítica que eu trago, mas não aquela crítica no sentido de não acrescentar em algo, mas justamente uma crítica que vem valorar, na verdade, esse momento, uma crítica que a gente chama uma crítica emancipatória, dentro do direito, daqui para frente. Até porque, quando a gente faz toda a construção lá do direito moderno, depois a gente passa, podemos assim dizer, o direito pós-moderno, o direito contemporâneo, que ele é ligado um pouco com a ideia também do surgimento do Estado lá, democrático de direito, Estado de Direito lá no passado, lá com a Revolução Francesa também, se falou muito na liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade nós temos, inclusive as nossas leis do direito digital, como o Marco Civil da Internet, a LGPD, a essência dela justamente é a liberdade de expressão. Mas, hoje em dia, deixa a desejar justamente a igualdade e a fraternidade para todos. E quando você vê tanto do aspecto capitalista como socialista, você vê que atualmente ambos falharam. E, por conta disso, a gente verifica que o Estado que foi
concebido no passado, hoje parece que ele não consegue se adequar e a corresponder à nossa realidade. E aí vem justamente essa discussão do direito digital e das tecnologias com direito digital. Será que não posso dizer que nós estamos chegando num ponto de inflexão e justamente colocar que, através das tecnologias, nós podemos, as tecnologias digitais, através do direito digital, esse novo olhar, nós não podemos reescrever o formato do Estado, reolhar também a ciência do direito, aí você vai, sim, trazer novas explicações, porque nós pegamos certos fundamentos, certos ramos do direito tradicionais, que você vê que não consegue se adequar à nossa realidade atual. Essa discussão das provas digitais, consequentemente, se são provas ilícitas ou não, é um dos pontos também a ser melhor analisado por toda classe que estuda assim, o direito digital. E assim também eu coloco, como o professor Cleóbert Coriolano fala, que a gente sim deve discutir e ter uma grande comunidade de direito digital no Brasil, para a gente não ficar à mercê dos legisladores, porque temos lá, por exemplo, o artigo 154A, que é a antiga Lei Carolina Dickmann 52, que é invadir dispositivo informático, que é um dispositivo que, de certa forma, ele é inaplicável por conta da sua redação equivocada. E assim há outros artigos também do tipo penal que foram redigidos e também são mal redigidos. Recentemente, o Congresso Nacional já aprovou agora, que é o artigo com relação à perseguição. Há alguns que chamam sobre stalking. Mas, voltando aqui à minha fala sobre essa discussão, essa visão do direito digital, voltamos à questão epistemológica, há quem coloca justamente com relação àquele olhar do professor saudoso Miguel Reale, que dá o nome do nosso atual Código Civil, a nossa visão tripartite do direito, podemos assim dizer, essa visão tripadimensional do direito, justamente coloca que há uma quarta dimensão no direito, porque hoje o tempo e o espaço, hoje praticamente eles são instantâneos. E é comprovado porque nós estamos aqui em tempo real e o espaço realmente passou a ser encurtado, instantâneo, devido à tecnologia, a esse mundo digital. Mas será que só essa seria o fundamento, a epistemologia, para a gente avançar nessa construção do direito digital? Não está na hora da gente realmente dar um passo atrás e rever toda a historicidade, a epistemologia por trás, não só o que a gente chamava no passado de direito moderno, mas atualmente para quem chama de direito pós-moderno ou direito contemporâneo. E assim, nessa reflexão que eu tenho feito recentemente, eu não vou colocar aqui um fim, até porque eu vou deixar para que leiam o meu livro futuramente, que eu estou escrevendo, e esse ponto faz parte do meu livro, porque muitos livros de direito digital, quando a gente lê, até a gente entende por que eram assim no passado, devido à construção do direito digital foi um pouco assim aqui no Brasil, são capítulos contando fatos, por exemplo, a questão, por exemplo, podemos dizer que fosse algo agora recente, falar da invasão lá do dispositivo informático, outro sobre sequestro do WhatsApp, outro sobre algum crime digital, e assim eram construídos os livros de direito digital. Mas aí me angustia justamente essa questão da epistemologia do direito digital. E aqui eu termino rapidamente essa minha reflexão, por conta até que eu lembrei, outro dia estava mexendo nos meus livros aqui, e lembrei do professor Antônio Carlos Volkmann, que foi meu professor, que ele é da Universidade Federal de Santa Catarina, há 15 anos atrás, eu fui aluno dele, e justamente eu estava arrumando e chegou até a minha mão o livro dele sobre pluralismo jurídico. E aí me fez fazer novamente essa reflexão e conectar com esse mundo que nós temos hoje das tecnologias, do direito digital, que até que ponto também o direito digital não deveria se debruçar e olhar e estudar essa conexão com o pluralismo jurídico.
nas palavras dele, que são, na verdade, as manifestações, tendências e experiências normativas que vão além do poder político centralizador, que vão além do Estado, nessa roupagem moderna que nós temos hoje, ou seja, que pode ou não estar em conflito. Esse pluralismo jurídico ele contrapõe o que nós temos hoje, que é esse monismo jurídico, onde o Estado é centralizado. E aqui eu conecto justamente com a tecnologia blockchain e criptomoeda, as tecnologias digitais, porque o que ela traz justamente é uma forma das pessoas fazerem transações e não ter algo centralizado, não ter o Banco Central, não ter o Estado. E essas transações através da tecnologia blockchain, através dos criptoativos, eles vêm ocorrendo no Brasil e no mundo. E deixo aqui essa reflexão com relação ao direito digital e esses contornos que nós temos que justamente nos debruçar com relação à ciência do direito. Que ela, na verdade, eu vejo que ela recebe reflexos hoje de toda a tecnologia, todos os ramos do direito hoje recebem reflexo na ciência do direito como um todo. E deixo essas reflexões para pensar, vou fechá-las e sugeri-las justamente no meu livro sobre direito digital, e, como consequência, para quem queira contribuir ou fazer algumas perguntas, pode colocar aqui no chat, ou etc. E passo aqui agora a palavra para a gente ouvir as contribuições do nosso terceiro palestrante, que é o nosso professor Cleobert. O professor Cleobert, justamente, é algo que vale aqui ser testemunhado, podemos assim dizer, falando bem da instituição e, consequentemente, das pessoas que fazem a instituição da pós-graduação da Mais Evangelista. Não fui pago para fazer esse mexer aqui para a instituição, mas eu sou aluno, egresso da pós-graduação do Direito Digital, da Mais Evangelista. O professor Cleobert também é aluno egresso e, devido à sua capacidade, hoje é um dos docentes da pós-graduação. O que eu quero dizer? Que vale valorizar justamente as pessoas como o professor Coriolano e o professor Marcelo Crespo, que dirigem a pós-graduação e justamente procuram valorizar os seus alunos. E há instituições de ensino que, no Brasil, infelizmente, que não fazem isso com seus alunos. Aproveito aqui por falar aluno para registrar aqui a presença dos meus alunos da UEAC, de Direito Digital, alguns alunos também que estão aqui, alunos e ex-alunos da pós-graduação de Direito Digital da Mais Evangelista também, pessoas que fazem parte da B2L do Amazonas, que faz parte e apoia nosso evento aqui, a B2L do Amazonas, a comunidade Legal Hacker em Manaus, e também a Digital Law Academy, que tem como presidente o professor Coriolano. O professor Cleobert Santos me dê licença para tirar essa rápida, podemos assim dizer, brincadeira, professor Cleobert. Rapidamente, você quer falar, professor Coriolano? Gostaria de falar, me despedir dos colegas, que eu tenho outro compromisso, como eu havia dito. Agradeço ao Aldo ter me franqueado a palavra num primeiro momento. Infelizmente, houve esse atraso inicial, que é normal, por conta da tecnologia. Eu deixei as minhas redes sociais, deixo também meu WhatsApp, 11 99743 5404. O professor Cleobert pode passar para vocês também meu WhatsApp da Digital Law. E desejar uma boa noite para vocês. Me solidarizo aí com as questões em Manaus. Deixar um abraço especial para a doutora Karen. E, no nome da doutora Karen, eu trago um abraço meu a todos os inscritos na seccional da OAB Manaus. E deixando também um abraço carinhoso para o meu amigo Aldo. Tchau, pessoal. Até uma próxima. Fiquei honrado, viu? Obrigado. Professor Coriolano, rapidamente... ele saiu. Só para você fazer o convite o convite para o evento da Digital Law Academy. Já aproveito e faço o convite. No próximo dia 15 e 16 de maio, com apoio da comissão presidida pelo Aldo e da doutora Karen, e com apoio do Portal Juristas, a Digital Law Academy
com a coordenação do professor Cleóbert, vai fazer o primeiro congresso internacional, o Juristas Digital Law Academy, com palestrantes internacionais da Bélgica, Estados Unidos, México, Argentina, Peru, Venezuela, especialistas em direito digital da América do Sul, da América do Norte. E vocês são meus convidados. O evento é gratuito, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado. 15 e 16 de maio, o professor Aldo vai passar para vocês o link em breve. Tchau. Tchau, professor. A Karen, que está com a palavra, Karen Correia. Não, pode falar. Não, pode ficar à vontade. Era só uma palminha que eu estava colocando aqui pelo evento e agradecendo. Tá bom, obrigado, Karen. Obrigada. Bom te ver. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Professor Cleóbert, o que eu falava há pouco, que eu vi outro dia alguma transmissão dele, e ele estava falando de criptografia, e a apresentadora brincou com ele que o nome dele em si já era uma criptografia. Me permita replicar essa fala, professor Cleóbert Santos, que é graduado, mestre e doutorando em computação, pós-graduado em segurança da informação, direito digital e compliance e computação forense, bacharel em direito, perito computacional, servidor federal, professor do Damásio, Mackenzie, POG e outras instituições nacionais, professor visitante da New York Law School e outras instituições internacionais. Professor Cleóbert vai falar sobre uma temática que está no momento, que é justamente sobre a política do WhatsApp, que quer mudar, já mudou, como é que está isso, e a nossa proteção de dados pessoais. É com você, professor Cleóbert. Que satisfação tê-lo aqui conosco. A satisfação é minha, repito. Eu já aviso ao pessoal presente que eu não vou me deter demais, embora tenha feito aqui alguns slides, eu vou passar aí por cima do conteúdo, mas sem ferir, claro, o recado que eu quero dar a respeito desse tema que o Aldo muito bem colocou, deveras também importante. Claro que o que foi comentado pelo professor Coriolano, na sua brilhante explanação, poderia ser aqui comentado também, poderia até estender o papo, se eu não tivesse trazido assunto diverso. E a temática da obra do Aldo, meus parabéns, presidente, muito bem, escreva mesmo, eternize-se, eternize suas palavras, seus pensamentos, muitas pessoas vão com certeza consumir isso e vão também eternizar em ações também, né, em letras, se for o caso, as contribuições delas próprias aí para o meio jurídico. E é isso, o direito digital ele é interdisciplinar, eu sou apaixonado exatamente por isso, a gente pode utilizar diversas coisas aí nessa seara. E sem maiores delongas, pessoal, eu vou compartilhar aqui meus slides. Eu só quero que vocês confirmem aí para mim no chat se vocês conseguem ver. Nova política do WhatsApp, proteção de dados. E a Leia e da Lina, que a gente conversa vez ou outra pelo Instagram, acredito que seja essa pessoa, né? É um prazer tê-la conosco, Leia. Muito obrigado, viu, pelo seu suporte de sempre. Ela sabe que eu sou muito tranquilo, né, em receber as pessoas. Quem quiser entrar em contato comigo, eu já coloquei no chat aí o meu Instagram, meu LinkedIn, meu nome, como o Aldo já disse, embora seja criptografado, ele é muito simples de ser encontrado na internet, né? E como eu trabalho com segurança da informação, eu vou dizer para vocês que há uma brecha de segurança aqui no meu rosto, né? Eu já tive casos onde vi pessoas acessando pornô durante lives refletidas pelo óculos, né? Então, informações não apenas como essas engraçadas, né? Mas informações sensíveis podem ser expostas por um simples reflexo como esse, né? O professor é meio paranoico porque trabalha com isso, então tudo eu estou observando. Mas vamos lá, a professora Rosângela Tremel, a gente já faz parte de comissões junto com a gente, inclusive está no grupo da Fiesp também, é nossa amiga, professora, e a gente faz trabalho juntos aí já há algum tempo. Muito obrigado pela presença também. Um abraço aí a todos vocês. Se cuidem de antemão, já falo, durante essa pandemia. Mas, enfim, eu vou ser breve aqui nos slides. Para quem não se recorda, no dia 4 de janeiro, a mídia chamou de ultimato o pedido, entre aspas, que foi feito pela Facebook em relação ao WhatsApp com a nova política
de privacidade ali do WhatsApp, que não tinha muita coisa de nova, como a gente vai ver nos slides, mas o que interessa é que essa mensagem reapareceu para nós, ela já havia aparecido em 2016, embora muita gente não lembre, e o WhatsApp, naquele momento, disse que daria um prazo até o dia 8 de fevereiro, que já passou, já venceu por óbvio, e posteriormente a Facebook ampliou esse prazo, elasteceu mesmo para o dia 15 de maio. Mas um detalhe aí que a gente nota, a gente que pesquisa sobre isso, é que isso afetou alguns países, mas outros não. Ou seja, onde talvez eles tenham achado que seja aquele colar colou, eles poderiam trazer ali aquele tipo de exigência, na realidade. Não era só um pedido, era uma forma de exigência. Alguns consideram até como uma cláusula leonina, ou, em outras palavras, uma cláusula abusiva na relação de consumo, que a gente sabe que, embora seja uma aplicação gratuita, mas se configura a relação de consumo porque eles têm como monetizar o nosso uso dessas aplicações, né? E a Europa não foi afetada naquela mudança ali do WhatsApp. E, claro, a empresa se defendeu da maneira que pôde, né? E disse que aquela integração ali que ela estava colocando para a população, ela já existia, e realmente existia, desde 2016. E disse também que aquilo que ela estava fazendo, mostrando aquele pedido em nossas telas, dos nossos dispositivos, nada mais era do que uma maneira de dar maior transparência, né? Ou seja, ela se defendeu nesses termos. A gente já fazia isso, a gente quer dar maior experiência para você e fazer com que as empresas que anunciam pela plataforma da Facebook e aplicações que usam a Facebook também possam gerenciar isso de maneira melhor. E a gente está colocando essa nova política de privacidade para você aceitar, para que você tenha maior transparência nesse sentido. A gente ainda não tinha feito isso, a gente está fazendo a partir de agora. Claro, a gente pode olhar isso com bons olhos, mas vamos aqui caminhando no que tem no slide. E lá em 2016, a empresa havia concedido 30 dias, né, uma janela de 30 dias para as pessoas aceitarem essa mesma política. Inclusive, eu próprio não aceitei, né, diga-se de passagem. E em um momento agora próximo, em janeiro, tem no site lá, se vocês forem nas perguntas mais frequentes, no FAQ da plataforma, vocês vão encontrar notícias como essa, né? Uma manifestação da Facebook dizendo que quem não aceitou a política lá em 2016 vai permanecer na plataforma nos moldes antigos. Mas a gente vai ver, por isso que tem 2 asteriscos aí nessa linha que fala isso, porque a gente vai ver que isso colide com outra manifestação mais recente que a gente vai ver logo adiante. Beleza, nesse período vocês já sabem várias personalidades, como o próprio Elon Musk, né, o dono da Tesla, Motors e de outras empresas, eles se manifestaram dizendo que as pessoas poderiam migrar aí para outras aplicações como Signal, como Telegram. No caso dele foi a Signal. Eu posso, se vocês perguntarem para mim lá pelo Instagram em outro momento, eu posso passar outra lista de aplicações que são até mais seguras que o Signal. De antemão, já respondo, o Signal é sim mais seguro que o WhatsApp, a gente vai ver daqui a pouco uma comparação. E eu já vou antecipar respostas que podem surgir nas perguntas que possam surgir na mente de vocês. Professor, você recomenda a migração? Eu vou dizer como é que acontece comigo. Eu uso várias dessas aplicações, mas eu não saí do WhatsApp, assim como eu sabia à época desse fato, que muita gente poderia até sair, mas depois retornaria. Eu uso as ferramentas conforme a missão. Quando eu estou em missão de investigação, é claro que eu vou usar uma ferramenta apropriada para aquilo. Se eu estou lidando com dados muito sigilosos, é interessante que eu não faça isso com o WhatsApp, a gente vai ver as razões também. Enfim, eu tenho elas todas instaladas, inclusive eu tenho mais de um aparelho celular, um mais para questão de perícia e etc., e eu uso conforme o caso. Mas eu sabia que as pessoas não iam migrar totalmente para essas outras aplicações, até por conta de questões relacionadas a costume, relacionadas à cultura e relacionadas também à usabilidade, né? As pessoas estão acostumadas com o uso daquela aplicação específica, que no caso em pauta aqui é o WhatsApp. Mas beleza, o IDEC e o PROCON, eles se manifestaram a respeito disso, né? Exigindo que o Facebook
dissesse algo nesse tocante. Eu não sei em que pé anda isso, a gente pode até pesquisar em outro momento. A nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, até onde eu sei, ela não se manifestou, infelizmente, a respeito do caso. Mas isso teve um outro ponto benéfico, é que nós, pesquisadores da proteção de dados, nós notamos que isso fortaleceu a preocupação da própria sociedade em relação à proteção de dados. Ou seja, a gente viu os cidadãos se comovendo com o fato. Alguém pode dizer, claro, que isso é apenas um sentimento de manada, que isso foi uma fagulha num palheiro criada pela mídia, como muitas vezes acontece. Mas o que interessa, independentemente disso, é que a gente viu que a população ela realmente ficou mais preocupada e cobrando isso, né? A gente vê que a proteção de dados, ela, mesmo que não seja da maneira que a gente gostaria, mas ela está se capilarizando no tecido social. Isso é muito importante, né? Isso foi algo bom que saiu dessa história toda. Aí a gente vê várias notícias, eu não vou me deter aqui em uma específica, mas vocês podem ler algumas, né? A Índia, essa notícia é bem recente, diz que a nova política do WhatsApp é ilegal e pede bloqueio. Lá o Tribunal de Nova Delhi, lá na Índia, pedindo bloqueio. É a região que mais possui usuários. E essa exigência da nova política é a mesma, colocada aqui para o Brasil. A Índia abre investigação sobre nova política de privacidade do WhatsApp, aí nesse caso dessa notícia falando que a Facebook estava cometendo ali lesões relacionadas a políticas de antitrust, né, de concorrência e etc. Mas o que há de interessante nesse slide são as duas notícias que estão na parte superior esquerda e na parte inferior direita. A primeira diz que mudança da privacidade do WhatsApp é contra a lei. Essa notícia, pasmem, é lá de 2016, quando ainda a Facebook exibiu a primeira vez esse pedido de mudança, né, para os seus usuários. Aí muitos disseram, né, isso fere o marco civil da internet, porque faz um cruzamento de dados entre o WhatsApp e a Facebook. Isso não está claro, fere os princípios da transparência e etc. Isso lá em 2016 já tinha esse tipo de observação feita pelos advogados, pelos pesquisadores, etc. E aqui vem algo mais novo, né? Aí do lado direito. O WhatsApp vai limitar o envio e a leitura de mensagens para quem não aceitar a nova política de privacidade. Eu acho que isso aqui é novidade para muitos de vocês. A gente vai já falar sobre isso também. Ou seja, você pode até não aceitar, mas eu vou fazer com que você tenha um uso reduzido da minha aplicação. E a pergunta ainda que não temos resposta é até quando, né? Você vai me limitar, o que por si só já é algo não muito bem visto pelos pesquisadores, né? E também pelos órgãos de defesa do consumidor, eu acredito pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, além de ser lesivo aos próprios consumidores, até quando isso vai ser permitido, né? Eu vou ficar ali até quando, né? A gente ainda não sabe. Aí, se você for nesse site que tem a fonte logo aí embaixo, né? Que é do portal oficial da WhatsApp, eles dizem lá, para sua conveniência e para que você tenha tempo de ler os termos, né, de serviço e a nova política, que não é nova, né, a política que já existia desde 2016, essa atualização vai ficar em vigor, né, aliás, vai entrar em vigor a partir de 15 de maio próximo. E eles dizem, o WhatsApp não vai apagar a sua conta, mesmo se você não aceitar a atualização, beleza. Entretanto, você não poderá usar alguns recursos do WhatsApp até aceitar. Então, é uma medida forçada. A gente vê aí, né, que há um peso da grande plataforma em cima da parte mais fraca. E aqui a gente fala isso não só em relação ao Código de Defesa do Consumidor, mas a gente pode ver isso pelo lado da proteção de dados também. A gente sabe que as nossas informações divulgadas nas plataformas digitais, elas são um pedaço de nós, né? As cortes no mundo inteiro e livros também sobre o assunto, na literatura, diz que os dados pessoais são uma extensão da nossa personalidade. Aquilo que está dentro do meu smartphone é um pedaço de mim, aquelas informações que o professor Aldo coloca na internet é um pedaço dele, né? Então, isso faz com que nós sejamos partes fracas nessas relações. Mas, enfim,
Por um curto período, aí no slide, você ainda poderá receber chamadas e notificações, ou seja, a gente não é tão malvado, né? Você ainda vai poder receber aí chamadas e notificações, mas não poderá ler nem enviar mensagens pelo aplicativo. Ou seja, a própria finalidade do aplicativo, que num primeiro momento era o envio e recebimento de mensagem, já vai ser tolhido de você. Mas vamos lá. Se preferir, você poderá apagar sua conta. A gente convida você para aquela expressão antiga, né? A porta da rua é a serventia da casa. Se você não aceitar, a gente pede que a gente dá essa oportunidade de você apagar aí a sua conta do WhatsApp, mas claro, a gente espera que você reconsidere essa decisão. Então está nesse pé essa história. E aqui eu puxo mais para o lado técnico, também não pretendo me deter nisso, embora seja assunto aí de horas e horas de debate, até de dias. Eu só falo para vocês que criptografia não é sinônimo de privacidade. A gente tem a criptografia, que em poucas palavras, nesse caso específico de mensagens online, nada mais é do que o embaralhamento de informações para que terceiros não autorizados tenham acesso, né? Você usa a criptografia para tornar ininteligíveis determinados dados e que eles só possam ser lidos por quem de direito. Então, a Facebook, assim que comprou o WhatsApp, pouco tempo depois, implementou a criptografia que a gente chama de fim a fim ou de ponta a ponta, onde é criado um túnel criptografado entre o meu smartphone e o smartphone da Aleane Calazans, se eu estiver conversando com ela, ou com a Fabiane Rebelo, a Fabiola Rebelo, não sei se são parentes, se é Rebelo a pronúncia, mas o que interessa é que quando nós conversamos hoje por meio do WhatsApp, nós estamos usando uma espécie de túnel criptografado entre nossos dispositivos e, em tese, ninguém mais vai ter como ler aquelas informações. Pode até rastreá-las, mas ele não vai conseguir decriptá-las, não vai conseguir torná-las inteligíveis para que eles leiam aquilo que nós estamos conversando. Aqui eu faço um parêntese rápido para vocês, já que eu lembrei. Tenham muito cuidado com os backups que são feitos a partir do WhatsApp, porque os backups, tanto o backup que fica no seu smartphone, quanto o backup que vai para as nuvens de dados como Google e Apple, não são criptografados. Então, isso é produção de provas contra si, né? Inclusive, a gente pede na justiça, quando está necessidade, a gente pede exatamente esses dados aí que estejam em celulares ou tablets apreendidos e também os dados que estão nas nuvens, porque a gente sabe que eles não são criptografados. Eu peço que quem esteja com o microfone ligado desligue, por gentileza. O que mais? Assim, e nesse meio campo, por que eu disse que não é sinônimo de privacidade? Porque a gente tem conversas sendo criptografadas em nossas conversas de WhatsApp, né? Em nossas transmissões, em nossas conversações. A gente tem ali textos, dados sendo criptografados. Até aí tudo bem. A Facebook diz que não lê essas informações, embora, claro, nós que somos da segurança da informação, a gente tem um pé atrás. Mas isso são teorias ainda não comprovadas, são elucubrações, né? A gente ainda não tem essas certezas, embora desconfie que isso não seja de todo verdade. Mas o que interessa no universo do WhatsApp não são somente as conversas, né? O que interessa também é toda a periferia, todo o arcabouço de dados relacionados a essas conversas. Vejam que nós temos aí no slide uma ilustração que mostra dados, data na parte de cima e metadata embaixo, os metadados. Vejam que o corpo desse gelo flutuante aí, ele é muito maior do que a sua ponta exposta para nós. Ou seja, os metadados, eles estão presentes em todas as nossas conversações. Na realidade, para ser mais preciso, eles estão presentes em todo o nosso uso com o WhatsApp. Em tudo aquilo que a gente faz com o WhatsApp, existem inúmeros metadados que são tratados, que são coletados ali pela Facebook. E, professor, o que é metadado? Metadado nada mais é, para vocês nunca mais esquecerem, isso vem da filosofia, isso significa informações sobre outras informações. Ou seja, são dados sobre dados, no caso aí, metadata. Quando a gente estuda ética, que o professor gosta muito, inclusive, a gente estuda também a metaética. A metaética estuda a própria ética, estuda a própria ciência, ou seja, é uma ética sobre o que vai ser a ética a partir dali.
Então, a gente tem dados, mas também tem informações a respeito daqueles mesmos dados. Quando você salva um arquivo do Excel ou do Word, geralmente ficam informações naquele arquivo, além do texto que você escreveu, da planilha que você criou. Fica o seu nome, a data de criação, a empresa que você registrou quando instalou o Office, ficam várias informações ali no bojo daquele arquivo. Ali são informações sobre aquele arquivo. Então, a gente chega à conclusão de que aquelas informações são metadados. E por que que são interessantes os metadados aí do WhatsApp para Facebook? O WhatsApp ele não lê as conversas do professor Cleorbert, mas o WhatsApp tem acesso ao meu nome, à minha foto, ele tem acesso aos grupos que eu participo, ele sabe que eu participo, eu só estou aqui dando exemplos fictícios, né? No grupo Os Mais Bonitos Maranhenses do Direito Digital, né? É o grupo de capoeira, né? O grupo dos professores aí que usam óculos e etc. Eu estou dando exemplos aqui esdrúxulos, porque pela didática, quanto mais maluco ou engraçado um exemplo, menos vocês vão esquecer isso durante o passar das suas vidas. Mas o que interessa é que, além dele saber os grupos que eu participo, e a partir disso deduzir comportamentos meus, gostos meus, preferências minhas, que também são dados pessoais, ele também sabe que horas eu entro na aplicação, que horas outra pessoa entrou na aplicação e entrou no mesmo grupo, ou seja, ele vai saber com quem eu converso. Eu poderia passar a noite dando exemplos para vocês de cruzamento de metadados com o uso do WhatsApp. Então, isso interessa a Facebook. Essas informações, elas carecem de tutela pela LGPD, pelo Código de Defesa do Consumidor e por todas as outras normas do nosso ordenamento jurídico. Existe um texto meu lá no Jus Brasil, dentre vários, e um deles eu falo sobre uso de metadados para se chegar a determinadas informações que até então aparentemente eram anônimas, eram anonimizadas. Vejam só, pesquisa feita pelo professor XYZ comprovou que cerca de 87% da população dos Estados Unidos pode ser identificada utilizando-se apenas o CEP, gênero e data de nascimento. É quase todo mundo só com esses 3 metadados, com esses 3 dados. O outro exemplo, outro estudo feito pelo, seja lá quem for, lá do MIT, demonstrou que é possível identificar, em 90% dos casos, o dono de um cartão de crédito, ou a dona, a partir de apenas 4 transações, data de compra e loja visitada. Mesmo que você não saiba o nome da pessoa, endereço, etc., etc., você vai conseguir saber quem foi que fez aquelas compras ali, com esses dados aí. Então, vejam vocês a grande dificuldade que há em anonimizar dados, que é um assunto que cabe também ao universo da própria LGPD, ao universo da proteção de dados e diversas outras normas de proteção de dados do mundo inteiro. Isso é um assunto para outros debates, mas eu trago aqui, deixo para vocês pensarem a respeito quão difícil é você se esconder, porque seus metadados podem ser cruzados com outros metadados e você vai ser exposto, né? Você vai ter a sua liberdade individual exposta. A gente poderia bater papo só sobre isso aqui durante muito tempo também. Lá na Apple, atualmente, são exibidas as etiquetas de privacidade, privacy labels, no inglês. A Apple, na App Store, na sua loja de aplicativos, já estamos quase finalizando, inclusive, para vocês não ficarem cansados e cansadas. A Apple, ela exibe atualmente etiquetas de privacidade que demonstram para os seus usuários, né, os usuários de iPhone, do iOS, quais são os dados que são tratados pelas aplicações ali disponíveis. Então, vejam, não dá para ler tudo aí, mas vejam os nomes acima de cada quadrante desse aí. Ó, o Signal. O Signal não tem nenhum dado que seja ligado à sua pessoa quando você o instala. O Signal é a aplicação concorrente do WhatsApp. O iMessage, ele tem alguns dados ligados a você. O WhatsApp tem uma ruma de outros dados e vejam a quantidade de dados que o Facebook Messenger tem a seu respeito. Um bom aluno meu de proteção de dados poderia fazer perguntas inúmeras a respeito dos princípios que norteiam a proteção de dados. A gente vai já falar sobre isso. Só por conta desse excesso
de dados que são coletados, ou, em outras palavras, de metadados que são coletados. Isso, vamos dizer, transborda da necessidade e da finalidade primária dessas aplicações de bate-papo. Só isso aí já seria motivo para muita briga em relação a essas plataformas. Inclusive, falando em briga, a Facebook foi contrária à criação dessas etiquetas de privacidade. A Apple, que botou o pé na parede, disse, não, eu vou colocar, eu vou exibir a partir de agora, isso é bem recente, salvo o melhor juízo, é de novembro do ano passado. A Apple disse, não, eu vou exibir tudo o que as aplicações que eu disponibilizo aqui em minha Apple Store, na minha App Store, coletam, tratam dos usuários. Os usuários têm o direito de saber disso. A Facebook não ficou muito feliz com isso. Elas entraram em atrito. Vocês podem ler a respeito. Resumo da ópera, para a gente chegar nos finalmente. Em relação aos termos de uso e às políticas de privacidade do WhatsApp, eles não são claros. Isso já fere de cara o princípio da informação do consumidor, lá do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, e a própria LGPD, que tem o princípio da transparência. Segundo item, a criptografia, já disse, protege as conversas, mas dados pessoais diversos são compartilhados. Aí, entre parênteses, nesse slide, tem muito dos itens que estão nesse retângulo aí do WhatsApp, nesse slide anterior. Por exemplo, o número do telefone, como eu disse, o nome, a foto do perfil, a hora que entra e sai, a marca do dispositivo, o modelo, a operadora que utiliza, e o número IP, que vai servir de base para a localização geográfica. Inclusive, eu faço isso quando de algumas investigações, as quais eu sou contratado para fazer. Pessoas e empresa que você interage, os grupos, etc, etc. Terceiro item, esses dados já eram compartilhados desde 2016, menos para usuários que não aceitaram, que é o caso de Moar. Eu realmente não aceitei e nem aceitarei esses atuais. Eu não sei o que eu vou fazer quando eles bloquearem e suspenderem o acesso ao WhatsApp. Eu vou ter que entrar com alguma medida judicial, talvez, junto ao IDEC, a qualquer outro órgão aí de defesa do consumidor e também com amparo na ANPD, que vai ter que se virar para pressionar também a plataforma nesse sentido, de proteção a nós, os consumidores. Mas, enfim, porém, isso não era claro e fácil de ser feito. À época, e até hoje ainda não é muito claro, como a gente disse no primeiro item, esses termos não são claros. Isso fere esses princípios de informação e princípio de transparência. E lá em 2016, você poderia declinar dessa política, mas era um pouco que escondido isso, Se você não tivesse ali uma insistência em entrar nas configurações da aplicação, você não conseguiria declinar daquilo. Era praticamente você sendo empurrado a aceitar aquilo, o que também é abusivo. E, por fim, tem aí o último item, a política da aplicação fala sobre a enorme quantidade de dados que são coletados, porém, apenas em outro documento, que é as Frequently Asked Questions, as perguntas frequentemente mais perguntadas, vamos dizer assim, fala quais dados são compartilhados. Você está apartado, estão apartadas informações umas das outras, que também ferem esses princípios que eu já falei aí antes, como o da informação, o da transparência e o princípio da necessidade. Aqui, nesse caso, vejam a quantidade absurda de metadados que são coletados por meio dessas aplicações. Nós temos lá estampado nas normas de proteção de dados, como a LGPD, de maneira implícita ou explícita, o princípio da necessidade, que diz que você só pode fazer tratamento de dados extremamente necessários à finalidade a qual você faz o tratamento. Será que o Facebook Messenger, para funcionar, precisa dessa ruma de dados? E o WhatsApp também? Claro que não, Então, isso fere esses princípios. E é isso, meu povo. Muito obrigado. Meu Instagram está aí na tela. Eu costumo responder, embora demore. E eu espero ter contribuído aí para o conhecimento de vocês, aí, para as carreiras de vocês. Eu passo a bola novamente ao meu amigo Aldo Evangelista. Espero não ter sido muito rápido nas palavras aí, mas é por conta do tempo e respeito ao cansaço também de vocês todos. Beleza? Tchau, tchau. Muito bom, professor Creóvert, parabéns. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, algo a acrescentar, alguma opinião a dar também,
Estamos aqui nesse momento aberto agora para isso. O André Fabiano, que faz parte da nossa comissão aqui da OAB do Amazonas Direito Digital, ele mandou um abraço, professor Creobert, tá bom? O André Fabiano é um irmão que eu tenho aí, rapaz. Ele já deve ter falado nesses termos com você também. Se ele não tiver falado, eu vou puxar a orelha, porque é como se fosse um irmão realmente que eu tenho em outra família. Manda um abraço para ele também. Super inteligente, profissional extremamente gabaritado e competente também. Verdade. Deixa eu ver aqui no chat. Professor Creobert, se você quiser só acrescentar rapidamente, antes da gente terminar, que nós temos aqui alguns minutos, caso alguém queira fazer alguma pergunta, sobre o que você sempre vem falando, que o termo adequado não é o WhatsApp clonado, mas sim sequestro de WhatsApp, né? Aproveitar que a gente está falando do WhatsApp, se der para você conseguir explicar isso em poucas palavras, e depois já encerramos. Não, tranquilo. Brevemente, a mídia ela divulgou, até por conta, talvez, de manifestações de colegas nossos, eu respeito o ponto de vista, né, de pessoal também, que quando alguém assume uma conta de WhatsApp por meio, por exemplo, de uma fraude, né, o pessoal tem tomado, né, o WhatsApp enviando mensagens pedindo os códigos de SMS que a Facebook envia, eles chamam de clonagem, o que eu discordo. No passado, você fazia clonagem de uma linha telefônica, você tinha 2 linhas em funcionamento, você tinha 2 celulares em funcionamento. Nesse caso específico, o que acontece é uma espécie de sequestro, não o sequestro do Código Civil, nem o sequestro do Código Penal, mas é assim que, na literatura, por exemplo, americana, é chamado esse tipo de ataque. É um hijacking, é realmente um sequestro da aplicação. Se eu faço isso com a conta de WhatsApp do Aldo, o Aldo vai parar de usar a aplicação. Eu não clonei, eu simplesmente acessei a conta dele a partir de outro ponto, de outro dispositivo, e como a Facebook não permite que isso seja feito, ela desabilita do Aldo e habilita para mim, né? Então, não considero clonagem tecnicamente dizendo. Claro, em entrevistas eu poderia falar clonagem por conta da mídia ter divulgado assim, já está aí no conhecimento geral, mas sempre que eu posso, eu tento explicar nesses termos. Eu acho que se a gente estuda a área, né, e tem esse tipo de visão, é interessante que ela seja manifestada. E agradeço você ter lembrado, Aldo. Eu acredito que tem a sua importância também, claro. Com certeza. Eu vi aqui no chat vários parabéns aqui pela sua apresentação, nova pergunta. Se alguém não quiser mais se manifestar, a gente já vai direcionar aqui para o encerramento do nosso meetup de hoje, agradecendo a sua presença, professor Creobert, a presença também e a fala do professor Coriolano, a todos aqui presentes, não só os membros da nossa comissão, mas que estão assistindo pelo Brasil, que fazem, inclusive, alguns são alunos aqui, colocaram aqui no chat, que são alunos da pós-graduação de Direito Digital, outros fazem parte aqui da B2L, alguns até alunos meus aqui da UEA, do curso de Direito também. Tem várias pessoas do Brasil aqui, e também da Lau, como do professor que o presidente é presidente, da Lau Academy também dele, tem algumas pessoas aqui que fazem presente. Então, a gente agradece a todos, a presença de todos. Nós vamos encerrando, lembrando que nós realizamos a Comissão de Digital da OAB do Amazonas, realiza a meetup todos os meses. Agora, no próximo mês de abril, nós também teremos outro meetup. Nós vamos divulgar ainda até na outra semana a agenda de todos os meetups também desse ano. E também estamos organizando, se vocês quiserem participar, entrar em contato conosco, estamos aí organizando o evento junto lá com o Digital Law Academy, agora lembrei o nome correto, com o professor Coriolano, e também tem um congresso, o professor Creobert, que você também sempre ajudou na organização no passado, com o professor Coriolano, que aconteceu em Santa Catarina, se não me engano aconteceu outro em São Paulo, né? E fez o convite para a gente fazer esse ano, tendo como base a nossa comissão e a OAB aqui do Amazonas.
nós só vamos ponderar a data correta, que será o quarto Congresso Nacional de Direito Digital. E, além disso, também, a gente está construindo aqui, ainda realizar nesse primeiro semestre, o Hackathon em Lautec, que será o Amazônia Legal Hackathon, e por ser 100% online, outras pessoas pelo Brasil poderão assim participar, seja mentores, seja ajudando na coordenação, até com as equipes também competindo. Depois, podemos ter uma equipe lá do Tocantins também participando e vão buscar soluções para o mundo jurídico. Agradeço, muito grato a presença de todos e vamos avançar cada vez mais nesse diálogo do direito digital e inovação jurídica. Professor Aldo, eu só tenho a agradecer novamente. Estamos juntos aí na organização desses eventos aí, que com certeza vão ser um sucesso como foram os demais. Tá bom? Um abraço forte. Aqui eu me retiro e desejo tudo de bom aí para você, para o André, para todo mundo, para o pessoal aí que está assistindo a gente. Se cuidem e a gente se encontra aí presencialmente assim que possível. Um abração, meu amigo. Tchau, professor. Já vou encerrando também. Tchau a todos.